Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Caversan e estou aqui novamente para um bate-papo com o professor Flávio Pierobon, que é professor de Direito Constitucional e é uma pessoa com quem eu sempre aprendo muito. E andei ouvindo aí sobre uma tal intervenção militar constitucional, né, que precisaria ser fechado o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, com base na Constituição Federal, com base supostamente aí no artigo 142 da Constituição Federal. Isso foi uma coisa que me assustou bastante, porque, pelo que me parece, poderia estar havendo uma interpretação equivocada. Então, eu vou começar o vídeo lendo o artigo 142, o caput do artigo 142 da Constituição Federal, e aí vou convidar o professor Flávio para a gente conversar sobre isso. O caput do artigo 142 da Constituição Federal diz o seguinte, olha, as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, ou seja, de qualquer dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, ou seja, a defesa aí da pátria, mas também da lei e da ordem. Com base nisso, pessoas têm dito que, então, o presidente, que é o comandante supremo, supostamente poderia convocar as Forças Armadas para defender a lei e a ordem e, assim, fechar os poderes legislativo e a Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal. Professor Flávio Pierobon, muito obrigado por aceitar conversar comigo de novo, e eu gostaria de aprender contigo sobre isso aí. Essa interpretação do artigo 142 faz sentido? Como que a gente deve ler isso aí? Bom dia. Bom dia, Thiago. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Quero dizer que é um prazer imenso poder compartilhar com você alguns momentos aí de estudo. Eu aprendo muito com você, não só nessas nossas conversas, sempre, hein? Qualquer conversa com você. É uma satisfação poder participar contigo. Tiagão, seguinte, cara, de onde eu vejo esse tipo de interpretação e esse tipo de argumentação não encontra respaldo algum na Constituição. É uma interpretação completamente deslocada ou desconectada da realidade constitucional e da realidade jurídica no Brasil. E digo isso não porque eu não queira, digo isso porque é isso que a Constituição, que o texto da Constituição e que as leis que regulamentam, por exemplo, a garantia da lei e da ordem estabelece. Então, primeiro que esse tipo de postura, ou esse tipo de conduta, me parece que talvez possa até ser questionado sob o ponto de vista da liberdade de manifestação. Eu não sei se isso estaria dentro da liberdade de manifestação de pensamento. Esse é o primeiro ponto, teremos que discutir um pouco mais. Mas imaginando, como eu sou um indivíduo que tem uma perspectiva liberal das garantias fundamentais, então vamos dizer que isso está incluído dentro dessa proteção. Indo agora para o texto constitucional, me parece completamente equivocado uma interpretação nesse sentido. Tá certo, eu concordo bastante contigo. O que me parece, na realidade, é que o texto constitucional, ele sinaliza talvez exatamente o contrário, né? Então, em primeiro lugar, veja, as Forças Armadas podem ser convocadas por qualquer dos poderes. Elas não podem, de ofício, pretender fechar, como eu já vi até gente sugerir, não, tem que fechar tudo, tirar até o presidente e tudo mais, passar a régua para começar do zero. Isso é algo que não cabe, pelo que me parece, no nosso atual arranjo constitucional. E a gente sempre fala, né, quer dizer, a Constituição, ela constitui barreiras contra a nossa própria vontade. Se a gente quer ir além disso, talvez precisemos de uma nova Constituição. E aí a gente precisa se organizar como sociedade, verificar se nós queremos pagar o preço aí, sob as mais diversas perspectivas, de uma nova Constituição. Mas no atual arranjo constitucional isso é absolutamente impossível. Agora, qualquer dos poderes da União pode aí convocar em benefício da ordem, da lei e tudo mais. O que me parece é que o poder pode convocar as Forças Armadas em defesa da própria existência e harmonia institucional e nunca contra. Então, imagine só que
nós tenhamos e eu acho que isso não é nenhuma ideia tão deslocada assim, infelizmente, imagine só que nós tenhamos um cerco ao Congresso Nacional. Né? Pessoas que em manifestação queiram sitiar o Congresso Nacional. Pelo que me parece, o que o artigo 142 diz é que o Congresso Nacional pode convocar as Forças Armadas para garantir a própria segurança do Congresso. Assim como a Suprema Corte poderia, o Supremo Tribunal Federal poderia fazer, assim como a própria Presidência da República poderia fazer também, em defesa da existência e do funcionamento adequado das instituições. E nunca, absolutamente nunca, para mim parece que o artigo 142 absolutamente não dá margem para essa interpretação de um poder convocar as Forças Armadas contra um outro poder. Para mim isso parece algo bastante absurdo. O que você acha? Não faz, eu concordo plenamente com você, vou dizer assim, talvez essa seja uma interpretação que dependa só de lógica. Nem precisa de aprofundado estudo de direito, é só uma questão de lógica. Porque se você ler o artigo 142, ele diz assim, ó, sob a autoridade suprema do presidente da República, destinam-se, então, as Forças Armadas têm uma finalidade, têm uma destinação, tem um fim. Qual é o fim? O primeiro deles, destinam-se à defesa da pátria, essa é uma. A segunda, a garantia dos poderes constitucionais. Se a finalidade das Forças Armadas é garantir o exercício dos poderes constitucionais, como que eles podem ser chamados exatamente para encerrar as atividades de um dos poderes? Isso não faz nenhum sentido lógico, porque eles estariam atuando contra a sua destinação institucional. Então, por esse ponto já não dá. É completamente fora de contexto uma interpretação como essa. Sobre o segundo aspecto, vejam, tirando o presidente da República, são os outros poderes que os presidentes. E aí a doutrina vai dizer quem que são os outros órgãos? São os chefes. Então, só pode pedir só pode fazer esse pedido os chefes. Então, é o chefe do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal, e no caso do Congresso, a lei complementar número 97, que vai tratar do tema, vai dizer, bom, nesse caso, o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, mas também o presidente da Câmara pode atuar. Não tem como o produto da interpretação ser esse, porque não faz sentido. Não faz sentido, está contra o texto da Constituição. E daí, aí entrando um pouco mais na questão, nós temos leis sobre isso. Temos uma lei complementar sobre isso. Então, não dá para querer inventar uma solução que não existe. E aí tem um outro ponto. A Constituição brasileira não admite soluções que não sejam institucionais. Ela não admite rompimento. Uma Constituição não pode admitir rompimento. Nós temos na história do Brasil saídas pouco ortodoxas. Por exemplo, a Constituição de 69, por emenda constitucional, convocou uma nova Assembleia Constituinte. O que é, do ponto de vista da teoria constitucional, meio assim, equivocado, né? Uma Constituição dizendo, vem aqui me substituir, convoca uma nova Assembleia para me substituir. É um equívoco, assim, do ponto de vista da teoria. Mas tudo bem. A regra é que uma Constituição seja feita olhando para o futuro, para sempre. E aí nós temos belíssimos exemplos na história. A Constituição dos Estados Unidos, a Constituição do México, até a própria Constituição da Argentina, que teve várias reformas, mas é a mesma Constituição. Eu até costumo dizer sempre que a gente tem uma ferramenta maravilhosa hoje, que é o Ctrl+F, né? Quem entendeu o sentido de uma determinada expressão normativa e tudo mais, a gente pode procurar na própria lei, inclusive, né? Eu costumo dizer bastante isso em relação à assistência jurídica integral, por exemplo. Uhum. Confunde com gratuidade e justiça, mas a própria Constituição deixa claro que o sentido é outro lá no artigo 134, quando fala da atuação da Defensoria Pública e tudo mais. Isso tudo para dizer o seguinte, para mim parece que a gente pode intuir ainda melhor, como se não fosse claro. Para mim é claro o suficiente o caput do artigo 142, mas como se não fosse claro o suficiente, a gente pode tentar entender melhor isso olhando para a própria Constituição Federal. E aí a gente tem um outro dispositivo aqui, que eu vou pedir licença para ler, que é o artigo 5º, lá no inciso 44, que diz o seguinte, olha, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito.
Então, veja, se houver um movimento armado, ainda que seja das próprias Forças Armadas, pelo que me parece, isso, lá no contexto do artigo 5º, que trata das garantias fundamentais, isso é considerado como grupo armado e não como Forças Armadas. E a atuação contra a ordem constitucional, contra o Estado Democrático de Direito, ela configura um crime, inclusive, imprescritível e inafiançável. Eu acho que dá para a gente tentar fazer esse link aí. Com toda certeza. A interpretação desse tema em particular, com certeza, passa por essa análise. Tanto não pode que há uma previsão constitucional de crime inafiançável, prescritível, de que qualquer tentativa de reação contra a ordem constitucional deve ser punida como crime. E aqui vou permitir para chamar atenção para uma palavra, a palavra ordem. Esta ordem que está prevista no 142 é a ordem constitucional. Não é esta ordem. Você até pode interpretar como uma ordem das coisas estarem ordenadas, mas ordenadas de acordo com o quê? Não com aquilo que eu penso que deve ser ordem. Ordenada com as garantias constitucionais, com as finalidades institucionais. Esta garantia da lei e da ordem que está prevista no artigo 142 é uma ordem constitucional, da garantia da lei e da ordem constitucional. Então, se é uma garantia da ordem constitucional, é óbvio que eu não posso ter a utilização das Forças Armadas contra a Constituição. Contra a Constituição. E aqui, daí, de novo, uma interpretação abrangente da Constituição. O Congresso Nacional, por exemplo, pegando o Congresso Nacional, que é um dos vilões, o Congresso Nacional é o órgão fiscalizador de situações de anormalidade. Se você tem uma decretação de estado de defesa, estado de sítio, por exemplo, o Congresso não entra em recesso, porque ele é o órgão que vai fiscalizar. É o órgão que pode revogar um decreto de estado de sítio ou de estado de defesa. É um órgão que pode revogar uma decretação de intervenção. Então, não tem saída fora das instituições, não tem saída fora da ordenação. O que nós temos que aprender é que ou nós seguimos as regras do jogo, ou não tem jogo. Ou não tem jogo. Eu concordo contigo e acho que a Constituição é muito importante. Todos nós temos o dever de estudar a Constituição, justamente porque, primordialmente, a Constituição serve para estabelecer a regra do jogo, para estabelecer os limites do exercício do poder. Isso é o que diferencia um Estado de Direito de uma anarquia ou de qualquer outra coisa. E gostaria de lembrar aqui daquilo que o professor Lênio Streck fala, eu sei que você também gosta bastante dele, no sentido de que nós não podemos interpretar o texto contra aquilo que está escrito. É claro que a norma depende de um exercício de interpretação, mas o texto normativo ele serve como princípio e como limite desse exercício de interpretação. Eu fico muito feliz com o resultado dessa nossa conversa. Queria te agradecer muito de novo, passar a palavra para ti, para as suas conclusões aí a respeito desse nosso papo. Tiago, obrigado. Quero dizer que é sempre uma satisfação poder conversar contigo. Assim, como mensagem final para essa conversa, eu queria dizer o seguinte. Esta Constituição que nós temos hoje em 200 anos de vigência de Estado no Brasil, a terceira mais duradoura. Nós precisamos criar um espírito, criar uma vontade, criar um compromisso com a institucionalidade. Nós não podemos, a cada 20, 30 anos, trocar as instituições. Porque senão é impossível nós termos uma instituição serena, uma Constituição que vai dar certo. Então, as crises, esses momentos de crise, esses momentos turbulentos servem para reforçar as instituições, e não para destruí-las. Esses indivíduos que vão à rua dizer que querem intervenção, que querem AI-5, veja, AI-5 é um ato que deveria ser feriado no país para nós lembrarmos que nós não queremos mais. E não um ato onde as pessoas vêm e pedem o retorno. Então, nós temos uma carência, de sentimento constitucional, de pensarmos que ou nós temos uma saída pela Constituição, pelas normas, pelas regras do jogo, ou nós não temos saída. O rompimento institucional é ruim para todos. E me parece que, assim como as Forças Armadas são uma instituição centenária e importantíssima da República, o Supremo, a Presidência da República e o Congresso Nacional também são, o Ministério Público também são. E nós devemos zelar por elas e não conclamar para que haja rompimento. Isso, eu costumo dizer, Etienne de la Boétie vai ser sempre atual, porque nós continuamos pedindo para ser servos. Parece que nós não sabemos viver em liberdade.
É verdade. Eu até costumo dizer que a gente padece de um sebastianismo aí bastante insistente. Eu tinha prometido que ia encerrar, mas queria até fazer mais uma observação, daí te devolvo a palavra de novo, isso que é o bacana do bate-bola, né? Mas dizer o seguinte, que essa ideia de nós vamos passar régua e tudo mais pode ser um tiro muito pela culatra, né? Porque se a gente for olhar para a economia contemporânea, a gente tem um movimento que é o da teoria neo-institucional e que vai dizer o seguinte, que o desenvolvimento na perspectiva econômica depende de uma estabilidade e de seriedade institucional, inclusive. Então, quebras institucionais sempre implicam uma nova dificuldade para o desenvolvimento, mesmo se a gente levar em conta exclusivamente uma perspectiva de crescimento econômico, que hoje em dia é lá bastante questionável. Quem ficou bastante famoso por falar sobre isso foi um professor norte-americano de economia, que era historiador da economia, inclusive o Douglas North, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1992, falando exatamente isso. E pelo que me parece, a ideia nem é exatamente tão nova assim, a gente já encontra lá no Weber, e quem fala muito bem sobre isso é um amigo nosso que esteve ministro nesse governo, inclusive o professor Ricardo Vélez, que vai falar aí dos modelos clientelistas e contratualistas, né? Então, assim, mesmo da perspectiva estritamente econômica, parece-me que é um equívoco danado a gente querer insistir tanto em quebra institucional toda hora, né? Não tenha dúvida disso. Eu não consigo ver nenhuma perspectiva onde a quebra institucional seja positiva. Nenhuma. O Lênio tem, só para finalizar, o Lênio tem um texto lá do governo passado, do governo petista, que contra um discurso da Dilma que dizia assim, vamos convocar uma Assembleia Nacional parcial, constituinte e tal. E o Lênio diz assim, e os políticos virão de onde? Da Suíça? Virão de onde? Porque os políticos são os mesmos, ou seja, nós vamos fazer a mesma coisa. Não adianta você fazer achar que você acaba a coisa daqui, vamos fazer uma nova Constituição. Que Constituição? Todas as condições do mundo são essas. Ou vocês querem, ou os nossos modelos de Constituição são esses países que não respeitam garantias fundamentais. A não ser que a gente queira viver num país onde as pessoas não têm liberdade. Não me parece que esse seja o melhor modelo de viver em sociedade. Nós já superamos isso há 200 anos, pelo menos. Tá ótimo. Queria te agradecer muito pelo papo, sempre esclarecedor, sempre edificante, sempre bacana. E dizer que nós estamos juntos aí, convidar o pessoal que está assistindo esse vídeo, que quiser interagir com a gente, trazer outros pontos de vista também, a interagir aqui nos comentários, a gente vai procurar responder, interagir, dialogar, porque isso faz parte da essência democrática também. E se você gostou do vídeo, queria te convidar a se inscrever aqui no canal, clicar no sininho, a se inscrever no canal do professor Flávio Pierobon também, que tem material muito, muito bom. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Até mais. Valeu.